Olá, cumprimentos a todos. Vamos hoje andar aqui a batalhar com gráficos posição-tempo e temos já aqui à nossa frente o nosso primeiro exercício. É-nos apresentado aqui o nosso gráfico posição-tempo. Sabemos que o corpo se deslocou numa trajetória retilínea. Estão registadas no gráfico as várias posições que o corpo ocupou ao longo do tempo, o que implica que alguém anteriormente tenha definido um referencial, seja ele da esquerda para a direita, da direita para a esquerda ou outra coisa qualquer. Foi preciso definir uma direção, um sentido e uma origem para o referencial. Vamos ao exercício propriamente dito. Na linha A, é-nos pedido, em primeiro lugar, um intervalo de tempo em que o corpo tenha permanecido em repouso. Se o corpo está em repouso, quer dizer que o valor da sua posição não se altera. O que acontece, por exemplo, entre os 40 e 60 segundos. Optei pelos 60 segundos porque não tenho a certeza do valor do tempo naquela posição ali. De seguida, um intervalo de tempo em que o corpo se deslocou no sentido positivo da trajetória. Sempre que os valores da posição aumentam, isso significa que nos estamos a deslocar no sentido positivo da trajetória. O que aconteceu, por exemplo, ali entre os 30 e os 40 segundos. Reparem que, numa fase inicial, nós até estávamos na zona negativa do referencial, mas estávamos a deslocar-nos no sentido em que se arbitrou ser positivo. Agora, o 3, um intervalo de tempo em que o deslocamento escalar tenha sido negativo. O deslocamento escalar é dado por ΔX, que é igual ao x final menos x inicial. Não baralhar o deslocamento escalar com o deslocamento. O deslocamento escalar, tal como o nome indica, é uma grandeza escalar e fica bem definido apenas com o seu valor. O deslocamento, esse não, é uma grandeza vetorial, é representada por um vetor e precisaríamos de definir todas as características do vetor. Olhando então para aqui, para o deslocamento ser negativo, temos de nos estar a deslocar no sentido negativo da trajetória. O que acontece, por exemplo, entre os 10 e os 30 segundos. Posso até calcular o valor desse deslocamento. A posição final é aqui nos menos 100. Posição inicial ali aos 40 metros. Ficamos então com menos 140 metros, um valor negativo tal como se queria. Falta a linha 4, um intervalo de tempo em que o módulo de velocidade instantânea tenha sido maior. Neste caso, e porque só temos retas no gráfico posição-tempo, atenção que estas retas não têm nada a ver com a trajetória em si, tem a ver com o tipo de movimento. No entanto, se só temos retas no gráfico, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Isto desde que não haja nenhuma mudança de sentido ali pelo meio. Vamos então olhar para o nosso gráfico posição-tempo, olhar para todas aquelas retas que formam o gráfico e pensar qual daquelas retas tem o maior declive em módulo. Isto porque o intervalo de tempo a que eles se referem é o intervalo de tempo em que o módulo da velocidade instantânea tenha sido maior. A reta mais inclinada, por observação, é aquela entre os 30 e os 40 segundos. E está feita então a linha 4.
Vamos para a B, em que se refere a instantes em que o corpo tenha, na número 1, invertido o sentido do movimento. Temos vários instantes em que isso aconteceu. Temos, por exemplo, o instante t igual a 10, em que, reparem, antes dos 10 segundos nós tínhamos os valores da posição a aumentar e depois a diminuir. Ou por aqui outra opção, t igual a 30 segundos, em que aconteceu o contrário, ou seja, estávamos a deslocar-nos no sentido negativo, os valores da posição estavam a ficar cada vez mais negativos e depois começam a aumentar outra vez. Agora, instantes em que o carro tenha cruzado a origem do referencial. Neste caso é mais óbvio, basta observar no gráfico os instantes em que ele tenha cruzado o eixo do X. Para mal dos meus pecados, eu não tenho o valor desses instantes aqui no gráfico. Ou seja, sei que foi algures entre os 10 e os 20, ali ocorreu outro algures entre os 30 e os 40. Houve ali um momento em que ele teve realmente parado em cima da origem do referencial, mas a pergunta pede um instante em que ele tenha cruzado a origem. Bem, vou ter então de calcular aquele valor e vou resolvê-lo de uma forma puramente matemática. Isto porque, na fase em que isto é dado, no 11º ano, ainda não foram dadas as equações do movimento. Preciso da equação daquela reta. Para isso, preciso de calcular o declive dessa mesma reta, que coincide com a velocidade média. Tenho então dois pontos. O ponto 30 menos 100. E tenho depois outro ponto, que é o ponto 10, 40. Feitas as contas, tenho aqui um declive de menos 7. Mais uma vez digo, coincidia com o valor da velocidade média naquele intervalo. Sei então que a equação da reta é mx mais b, em particular menos 7x mais b. Não baralhem este x com o da posição. Este x é simplesmente aqui a abscissa. E eu vou precisar de um ponto para depois calcular a ordenada na origem. Vou usar aquele ali, o 10, 40. B é então igual a 40 mais 70 que vem deste lado, ou seja, B igual a 110. Por fim, já tenho a equação da minha reta, menos 7x mais 110. Neste momento, quero calcular onde a ordenada é nula. Qual o valor, então, da nossa abscissa? Fica, então, x igual a 110 sobre 7, o que dá 15,7. Mais uma vez, não façam confusão com este x. Não tem nada a ver com o valor da posição, até porque esse se encontra nas ordenadas. Vamos dar, então, a resposta final. T igual a 15,7 segundos. Foi esse o instante em que ele passou pela primeira vez na origem do referencial. A linha C, qual o valor da velocidade instantânea no instante em que ele passou pela primeira vez do ponto de onde partiu. Ele partiu aqui na posição 20, ele volta a passar nessa mesma posição, algures aqui. Acontece que aquele ponto se encontra sobre aquela reta. E tal como eu tinha dito há pouco, ali entre os 10 e os 30, como eu tenho uma reta, o valor da velocidade instantânea coincide com o valor da velocidade média. E essa velocidade média, eu disse que coincidia com o declive ali daquela reta. Logo, a velocidade instantânea é de menos 7 metros por segundo. Por fim, a linha D, eu apaguei a linha B para que coubesse aqui.
calcule a velocidade média escalar entre os 20 e os 40 segundos. Eu, para a velocidade média, preciso de o valor da posição e do tempo para aqueles dois pontos. No que respeita aos 40 segundos, eu sei que a posição é de 80 metros, mas não sei relativamente aos 20. Parece ser ali nos menos 30, mas não tenho a certeza absoluta. Mas eu tenho aqui a equação daquela reta, por isso eu posso tirar essa teima. Y é igual a menos 7x mais 110. Vou substituir o x por 20 segundos, que me dá um valor do y igual a 7 vezes 20 dá menos 140, menos 140 mais 110 dá, de facto, menos 30. Tomem atenção, quer dizer que o nosso x, neste caso inicial, é menos 30 metros. Mais uma vez chamar a atenção para o seguinte, isto que foi feito aqui é um cálculo auxiliar. Aqui também, isto para não darem a importância a este valor que eu chamo aqui de x, que é aquilo que habitualmente nós usamos a matemática. Este valor de x não tem nada a ver com aquela ordenada. Eu aqui calculei o y, refere-se à ordenada, a nossa ordenada é a posição. Logo, o nosso x inicial, menos 30 metros. Estou em condições de calcular a velocidade média. Posição final de... Veja agora que há pouco eu tinha dito 80 metros. Não é? Fica ali a meio caminho entre os 60 e os 80. São 70 metros. Posição inicial, menos 30 e 40 menos 20. Ficamos com um valor final para a velocidade média naquele intervalo. 5 metros por segundo. E lembrem-se uma coisa, algures entre os 20 e os 40 segundos houve uma mudança de sentido, mas a nossa velocidade média é ceguinha relativamente àquilo que se passou entre os 20 e os 40. A velocidade média está relacionada com o deslocamento escalar, e o deslocamento escalar olha só para a posição final inicial. O que se passou lá pelo meio é irrelevante. Temos já aqui o nosso segundo exercício, este um bocadinho mais curto. Temos o gráfico que descreve o movimento de um corpo ao longo de uma trajetória retilínea. E reparem, a forma do gráfico não tem nada a ver com o tipo de trajetória que tem o corpo. A linha A pede-nos a distância percorrida no intervalo entre 2 e 6 segundos. Eu só quero lembrar uma coisa, isto porque entre os 2 e os 6 segundos houve aqui uma mudança de sentido. E isso é importante no que diz respeito à nossa distância. Se fosse para um deslocamento olharmos apenas para a posição final e inicial, no caso de uma distância, vamos ter de dividir isto em dois bocados. Módulo de delta x1 mais módulo de delta x2. Bem, quem são eles? O delta x1 foi um movimento feito entre os 2 e os 3 segundos. E depois dos 3 aos 6 já não houve mudanças de sentido. Por isso podemos calcular daquela forma. A questão dos módulos tem a ver com o facto da distância ser sempre positiva. O conta-quilómetros do vosso carro aumenta sempre, independentemente da direção ou sentido que vocês estejam a movimentar. Só tenho de ter ali um bocadinho mais de cuidado a ler o valor da posição aos 6 segundos. É algures ali. Aqui está ele. Vamos tomar ali atenção entre os menos 15 e os menos 10. São 5 casinhas, exatamente o número de casas que temos ali. Daí que aquela seja a posição menos 11. Então, para o deslocamento
entre os 2 e os 3 segundos. Já agora, aqui aos 3 segundos, estamos ali na posição 2. Então temos posição final 2, posição inicial 0. E por fim, entre os 3 segundos e os 6, a posição final é nos menos 11. Posição inicial aos 2 segundos. Feitas as continhas, temos 2 mais 13, ou seja, 15 metros. Neste caso não era muito difícil de ler o gráfico, porque aqui, por exemplo, entre os menos 10 e os menos 5, temos 5 e é exatamente o mesmo número de casinhas que temos, quer dizer que cada casinha vale 1. A linha B, quantas vezes voltou o automóvel a passar no ponto de onde partiu? Ele partiu ali na posição, ali um pouco depois do menos 6, mas não é importante. E ele voltou a passar aqui uma vez e outra. Ou seja, ele passou 2 vezes, outra vez, na posição ali, algures menos 6 ou coisa que o valha. A linha C, por ordem crescente, as componentes escalares das velocidades instantâneas nos instantes 3, 7 e 8. Vou pôr aqui a verde e se calhar vou apagar aqui estas linhas auxiliares. No instante 3, a reta tangente, porque é a reta tangente que nos dá a nossa velocidade instantânea, ou seja, o declive da reta tangente é a velocidade instantânea. Mais uma vez pedem-nos as componentes escalares. Isto porque a velocidade instantânea é uma grandeza vetorial. Seria precisarmos todas as características do vetor para caracterizar a nossa velocidade. Ora, aos 7 segundos, aqui algures entre os 6 e os 8, isto vai ser assim um bocadinho a olho, e depois aos 8 segundos será qualquer coisa assim. Ora, ordenando por ordem crescente as componentes escalares nos instantes 3, 7 e 8, e já estão. Olhamos para estas 3 retas que eu desenhei. A que tem declive maior foi a última. Esta é a que tem declive intermédio e esta tem declive 0. É o valor mais baixo da componente escalar da velocidade instantânea. Então, a velocidade aos 3 segundos é a mais baixinha. Segue-se a velocidade aos 7 segundos e, por fim, a velocidade aos 8 segundos. Este exercício está feito. Eu tenho mais 3 para fazer, mas como este vídeo já vai longo, vou optar por separar em 2. Sendo assim, fiquem atentos que eu deixo o link para a segunda parte deste vídeo no final. Podem também fazer a subscrição do canal. Portem-se bem e até à próxima.